Então aqui, da onde nós paramos na última aula, então agora nós vamos para a volta 83, que é a volta onde a gente vai unir os bracinhos, tá? E pra gente unir os bracinhos aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai centralizar a nossa peça aqui pela marcação de onde a gente fez a troca das cores aqui, ó. Tá? Porque como a gente trabalha em espiral, o nosso trabalho, dependendo da direção do ponto, ele vai pendendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim a minha peça no meio, porque eu tenho que começar aqui, ó, bem no meio das perninhas dela. Então, eu posso dobrar assim, isso aqui vai variar muito da tensão do ponto de cada um. Então, aqui se eu der uma pontuação, a quem tem ponto mais apertado e menos apertado vai variar. Então, para ficar certinho, nós vamos fazer isso aqui, ó. Daí, aqui tá a minha marcação, ó. E aqui tá o meu meio. Então, para mim chegar ali no meio, eu vou ter que trabalhar 2 pontinhos aqui, para chegar no ponto do meio aqui, tá? No meu trabalho aqui, então, eu trabalho 2 pontinhos para centralizar a minha peça, tá? Porque eu tenho que ter 8 pontos até chegar para emendar o bracinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó. 1 e 2 pontos. E daí eu caio aqui novamente, ó, onde seria o início da minha volta aqui, ó, marcaçãozinha, e eu chego bem no início dela. Você tem que fazer esse joguinho aqui para centralizar a peça de vocês bem no meio das costas, tá? Então, agora eu vou trabalhar 8 pontos baixos para colocar o primeiro braço. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar. 1, 2, eu vou pegar um marcador e vou botar aqui no meu primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui e vou marcar já o primeiro, que a gente centralizou. Então, agora aqui vai ser meu primeiro ponto, né? Fiz 2 pontinhos. Então, eu vou marcar o primeiro. Então, 2. 3. 4. 5. 6. 7 e 8 pontos. Agora eu vou pegar o bracinho, meu primeiro bracinho, e o bracinho eu vou colocar nessa posição assim, ó. Esta voltinha que a gente tem aqui dos pontos baixíssimos, ela fica pra cima assim, ó, pra que essa aqui fique a curvaturinha do bracinho dela. Então, a posição que eu vou colocar do meu bracinho é assim, ó. Com essa parte aqui pra cima, onde tem os pontos, os meio ponto alto fica pra cima, e é assim que eu vou colocar o meu bracinho, tá? Pra que essa voltinha fique pra baixo. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar aqui na minha peça 5 pontos do meu bracinho com o meu corpinho pra emendar, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui, ó, pela parte de baixo e vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui, que eu tenho 10 no bracinho, eu vou trabalhar 5. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, por dentro do meu ponto. E vou vir aqui também no meu trabalho, passando pelo próximo ponto aqui do meu trabalho, cuidando para não pular nenhum ponto, né? Então, aqui, ó. Agora, eu venho aqui, pego aqui, passo ali pelo meu trabalho, pelo meu bracinho e faço 1. Venho no próximo do bracinho, no próximo do trabalho. 2, no próximo do meu bracinho, no próximo do meu trabalho. 3. 4. E o último aqui do bracinho e aqui embaixo do meu trabalho, 5. Então, eu crochetei 5 pontos do meu bracinho, já emendando no meu trabalho. Então, depois que eu fizer os 5 pontos do meu bracinho aqui, agora aqui na frente eu vou trabalhar 14 pontos baixos, para nós chegar no outro bracinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó. 1,
2 e vou fechar 14 pontos aqui na frente. E daí, depois que eu fiz aqui os 14 pontos aqui da frente, eu vou pegar o meu outro bracinho na mesma posição, deixando essa curvatura aqui pra baixo. Vou ajustar ele aqui. E vou pegar 5 pontos também aqui pelo lado de dentro. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou vir aqui. E vou fazer os meus 5 pontos do bracinho com o meu corpinho novamente. Unindo os dois. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho aqui. Cuidando sempre para não pular nenhum ponto. E vou fazer a união desse lado aqui. Trabalhando. 1. 2. 3. 4 e 5 pontos. E agora eu venho aqui direto no próximo pontinho aqui, vou terminar minha volta aqui trabalhando pontos baixos. Trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos para finalizar a minha volta aqui, tá? E agora eu já, então, fiz aqui a união dos meus bracinhos. E eu fico aqui no total com a mesma quantidade de pontos, né? Que eu fiquei na volta anterior, porque não acrescentei nenhum ponto. Na verdade, eu só fiz os pontos junto com o ponto do bracinho. Então, eu continuo aqui na minha volta com 38 pontos, tá? Agora, a gente vai pra volta, pra próxima volta aqui, que é a volta de número 84, desculpe, tô vendo aqui nas minhas anotações que eu tô meio perdida aqui. Na volta de número 84, e agora aqui na volta de número 84 eu vou voltar a trabalhar do mesmo jeito, tá? Fazendo agora o outro lado aqui do bracinho. Então, eu vou iniciar aqui a minha volta novamente, trabalhando 8 pontos até chegar ali no bracinho. Vou fazer aqui 1, vou marcar meu primeiro ponto e vou até 8. Então, eu fiz os meus 8 pontos iniciais aqui, e cheguei aqui aonde a gente fez a emenda do bracinho, ó. Aqui tem os pontos que a gente emendou. Agora, a gente vai ignorar esses 5 pontos que a gente fez a emenda do bracinho, porque a gente vai trabalhar os 5 pontos que sobraram aqui no bracinho, tá? Então, pela parte de cima aqui do bracinho, eu vou trabalhar esses 5 pontos aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos da parte de cima do meu bracinho, tá? Agora, eu vou apertar bem esse meu pontinho aqui pra não ficar espaço aqui entre a divisa do braço e o corpo. E eu vou vir direto aqui no próximo pontinho do meu corpo aqui, ó, trabalhando os 14 pontos aqui da frente novamente, ó. Então, aperto bem esse ponto aqui, pra não... o meu braço ficar bem acomodado. 1, 2, 3, vou fechar os 14 pontinhos aqui da frente. Então, aqui eu fiz os 14 pontos aqui da frente, novamente, né? E agora eu vou fazer os 5 pontos deste braço aqui, tá? Que a gente deixou nesse braço. Então, novamente, eu ignoro esses 5 pontos que eu fiz aqui embaixo de união. Vou direto pro próximo ponto aqui do meu bracinho, aperto bem esse primeiro ponto aqui pra não ficar novamente espaço entre o braço e o corpo. E agora eu vou fazer esses 5 pontos da parte de cima desse braço. 1, 2, 3, 4 e o último aqui no cantinho, 5 pontos. E agora eu vou encerrar a minha volta aqui novamente, trabalhando os 6 pontos da parte de trás. 1, 2, 3,
4, 5 e 6 pontos e finalizo aqui a minha volta. E agora os nossos braços já estão devidamente colocados nos seus lugares, tá? E eu tenho ainda aqui no meu trabalho os mesmos 38 pontos, porque não alterou em nada a nossa pontuação, tá? E nossos bracinhos já estão, então, colocadinhos. Agora, a gente vai colocar a sustentação interna do corpinho dela, pra gente encher o corpinho dela e começar a subir aqui, encerrar e fazer pescocinho. E daí aqui, ó, pessoal, pra esse bastão ficar bem firme aqui, dar uma sustentação no corpinho dela e não me atrapalhar agora enquanto que eu vou crochetar, porque eu vou ter que crochetar um pouco com ele aqui dentro, eu vou colar ele lá no fundo da minha boneca, tá? Então, eu vou colar ele aqui embaixo, ó, bem no fundo, para que ele fique bem firme e bem retinho, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um isqueiro e vou queimar a ponta do meu bastão aqui para amolecer a minha cola, né? Porque eu preciso aquecer ela. Então, eu vou pegar o meu isqueiro aqui e vou amolecer a minha cola quente aqui, até que eu consiga fazer a colagem lá embaixo, ó. Agora, eu vou vir com ele aqui e vou até lá ao fundo e vou colar ele bem aqui. Vou sentir aqui no meu dedo a posição que eu vou colar ele aqui para ele ficar bem firme na minha boneca. Ó, já colou. Agora aqui. Agora eu vou começar a botar enchimento ali, tá? Com a ajuda de um palito, do cabo da agulha, eu vou colocar enchimento até mais ou menos aqui assim na minha boneca. Até a metade da barriga dela eu já vou deixar cheinha, porque as pernas já estavam cheias, então agora eu vou encher o resto dela aqui. Então, eu vou vir com a minha fibra, né? Vou pegar minha fibra e vou começar a encher ela. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu colei ali meu bastão, agora eu enchi a minha boneca. E agora eu vou dar uma dica aqui, o que eu faço na hora de encher as minhas bonecas, assim, né? Encher o corpinho. Principalmente quando a gente faz esses corpinhos, assim, bem moldados, torneados, o enchimento é o que faz toda a diferença. Então, ela tem que estar bem compacta, ela tem que estar bem cheinha, tá? E como que eu faço? Pra mim encher ela, porque ela já tá longa aqui, pra mim não... Eu tenho esse palito aqui, que é um palito de churrasquinho que eu uso como agulha de encher a boneca, tá? E ele é muito funcional. O que eu faço? Eu vou colocando a fibra aqui dentro dela, e aqui na parte de trás do meu palito, eu serrei com uma faquinha e fiz alguns dentinhos, que é o que segura a fibra e tranca e ajuda a encher, tá? Esses dentinhos aqui facilitam um monte na hora de botar a fibra aqui dentro e encher a boneca, por causa que ela enrosca aqui nos dentinhos e facilita bastante para encher. E daí, quando eu vou enchendo assim, eu consigo ir em lugares mais longos, então eu posso encher a boneca praticamente depois que ela já tá pronta. E daí, assim, depois que eu enchi toda ela, que ela tá bem compacta assim, quando eu vou tocando assim, porque eu tenho que sentir que ela tá bem firme. E eu senti que, por exemplo, tem algum lugar aqui embaixo, por exemplo, assim, ó, que tem menos enchimento, que aqui desse lado, eu sinto que aqui parece que ficou uma falha, o que que eu faço? Eu venho com a parte da ponta do meu palito aqui, como se fosse uma agulha de feltragem, eu faço assim, ó. Eu vou perfurando aqui o meu enchimento até chegar naquela parte ali que eu vejo que tá. E daí aqui, onde eu chego, eu já sinto que tem uma falha na minha fibra aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou perfurando aqui a minha fibra para fazer esface, para acomodar ela aqui dentro. E depois daí eu pego o meu enchimento, para completar aquele pedacinho ali, ó, e com a parte dos dentinhos, eu vou levar o enchimento ali onde estava faltando. E é bem interessante fazer essa parte aqui de perfurar a fibra e acomodar bem ela aqui dentro. Porque nessas bonecas, assim, de corpo bem moldado, se ela não tiver bem compacta e bem cheia, ela não vai ficar com o resultado que a gente quer, tá? E daí aqui eu já preenchi, então, agora o outro lado e ficou igual os dois ladinhos. Então, essa é a dicasinha aí, uma agulha de encher a boneca bem fácil da gente ter em casa e que ajuda muito na hora de crochetar, porque a gente consegue crochetar praticamente o corpo todo da boneca para depois encher. E agiliza muito o trabalho da gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Essas pequenas coisinhas, assim, que a gente vai descobrindo ao longo dos anos que a gente vai trabalhando, facilitam muito, né? Se quando eu comecei a fazer amigurumi, né, eu soubesse de algumas coisas que eu sei hoje, eu não teria batido tanta cabeça na minha vida como eu já fiz. E a gente vai descobrindo, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo
né, de casinhas, segredinhos assim, e a gente compartilha para poder ajudar todo mundo aí. E olha só o corpinho dela. Que bonitinho que ele fica, ele é muito moldadinho, ele é uma graça, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos dar seguimento aqui na nossa receita. Agora a gente vai ter que trabalhar com o bastão aqui dentro, né? Então agora para trabalhar com o bastão aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que ir trabalhando com ele junto na boneca, tá? Então agora a gente vai para a volta de número 85 e vamos começar a fechar aqui o pescocinho dela, tá? E na volta de número 85, eu vou trabalhar aqui 6 pontos iniciais. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu primeiro ponto, vou botar o meu marcador e vou seguir até fechar 6. Então, feito aqui os meus 6 pontos iniciais, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, venho aqui, alcinha da frente e faço a diminuição. Agora eu faço 5 pontos na sequência. Vamos trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora eu faço novamente mais uma diminuição. E agora eu vou seguir aqui trabalhando 9 pontos baixos na sequência. Então, fazer 1 e vou ir até fechar 9. Então, aqui, ó, pessoal, fiz 9 pontos, mas não são 9, desculpe, são 10 pontos. Eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó. São 10 pontinhos, tá? Desculpe. 10 pontos aqui na frente, então. Depois dos 5 pontos, a diminuição 10 pontos. Agora sim eu vou fazer uma diminuição. Então, vem aqui, ó. Alcinha da frente. Alcinha da frente. E faço a diminuição. Agora, novamente, eu vou fazer 5 pontos desse bracinho aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu soltar meu fio aqui. 5 pontos desse bracinho. Agora, eu vou fazer novamente uma diminuição. Alcinha da frente, faço a diminuição. E agora, eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos para encerrar a minha volta aqui. E eu encerro a minha volta aqui agora com 34 pontos. Agora eu vou para a volta de número 86 e na volta de número 86 eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos na sequência. Depois que eu fiz os 5 pontos baixos aqui, eu vou fazer uma diminuição. Agora eu vou fazer 5 pontos novamente, que são os do bracinho. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Novamente, eu vou fazer uma diminuição. Depois da diminuição, agora eu vou trabalhar aqui na frente 8 pontos baixos na sequência. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1
e vou seguir até fechar 8. Fiz os 8 pontos aqui da frente, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui. Uma diminuição. Agora eu faço 5 pontos desse braço. 1. 2. 3. 4 e 5 pontos deste braço. E uma diminuição novamente. Então, vem aqui. Alcinha da frente, faço a diminuição. E vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. 1. 2. E 3 pontos baixos. E eu encerro aqui a minha volta agora com 30 pontos no meu trabalho, tá? Agora, conforme a gente vai fechando aqui com o bastão aqui, ó, é mais difícil de crochetar. E aqui no espaço que eu tô, é bem ruim, porque meu espaço aqui não é muito amplo, tá? Então, agora vamos para a volta de número 87, tá? E a volta de número 87, a gente vai trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, vamos trabalhar aqui um ponto e uma diminuição até o final da nossa volta. E a gente vai encerrar a nossa volta aqui com 20 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer um ponto e uma diminuição por toda a nossa volta. E vou botar mais um pouquinho de enchimento agora aqui, até aqui os bracinhos dela. E também já posso terminar de encher até o final aqui os bracinhos que eu tinha enchido só até uma parte aqui. Então, agora eu vou para a última volta de diminuições aqui da minha do meu pescocinho, né? Pra gente encerrar. Então, nessa volta aqui, que vai ser a volta de número 88, eu vou iniciar aqui a minha volta trabalhando um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto. Vou botar um marcador nesse meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer uma diminuição. Então, vem aqui, alcinha da frente e faço a diminuição. Nossa, é muito complicado trabalhar aqui embaixo da câmera, essa parte. Uma diminuição. Agora eu vou fazer 2 pontos. 1 e 2. E vou seguir fazendo aqui uma sequência de 2 pontos agora e uma diminuição até o final, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição. Eu vou seguir fazendo isso até aqui o final. Quando eu chegar aqui no final, vai me sobrar um pontinho, que eu vou crochetar normalmente, tá? Mas daí eu volto, quando eu fizer esse um pontinho aqui, eu volto com vocês. Agora, eu vou seguir aqui, então, fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. Então, aqui, ó, cheguei no final e me sobrou um pontinho, tá? Eu vou recapitular com vocês essa última volta aqui, porque como eu não consigo crochetar aqui embaixo com vocês, então eu vou explicar de novo como que eu fiz essa volta pra não ficar confuso, tá? Eu fiz um pontinho, depois eu fiz uma diminuição, depois eu segui uma sequência de 2 pontos e uma diminuição até chegar aqui no final, tá? Então, aqui eu fiz uma diminuição e me sobrou um ponto. Agora, nesse último ponto aqui, eu vou crochetar ele normalmente assim, ó. Eu vou tirar o marcador do meu primeiro ponto que eu tenho aqui e vou vir nesse último ponto e no primeiro ponto fazer uma diminuição com o último e o primeiro ponto, tá? Então, venho aqui, ó, no último pontinho e no primeiro pontinho da volta, e aqui eu faço uma diminuição do último e do primeiro ponto junto, tá? E daí eu encerro aqui a minha volta agora com 14 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho na cabecinha pra gente poder costurar, tá?
Então, aqui. Finalizada, então, aqui a base do meu corpinho. Agora, a gente vai só subir o pescocinho. Tá? Então, agora eu vou subir aqui 3 voltas de 14 pontos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto por 3 voltinhas para finalizar aqui, então, todo o nosso corpinho. Vou terminar de encher ele aqui, né? Fazer as 3 voltinhas do pescoço, terminar de encher ele, e daí eu volto pra gente emendar a cabeça. Então, aqui, ó, pessoal, terminei toda a base do corpinho dela, então, ó, tá toda finalizada. O corpinho dela bem estruturado, bem durinho. Enchi tudo aqui, meu pescocinho também, tá? E agora a gente vai, então, costurar a cabecinha. Vamos tirar aqui um pedaço desse bastão, porque não precisa tudo isso, tá? Eu vou tirar um pedacinho para pegar só o início aqui da cabeça dela. Eu vou fazer aqui a medida do que eu vou deixar do meu bastão aqui e volto para dizer para vocês quantos centímetros a gente vai deixar aqui de bastão para colocar a cabecinha dela, tá? Então, aqui, ó, pessoal, eu cortei um pedaço do meu bastão aqui, eu vou deixar depois das carreiras do meu pescoço aqui, ó, 4 centímetros de bastão é suficiente para pôr na parte interna da cabeça, tá? Daí eu vou vir aqui na minha cabecinha, que já tá toda cheia também, eu venho com a pinça aqui e faço aqui, ó, o buraquinho para entrar com o meu bastão de cola quente aqui no meio da minha fibra. E daí eu vou colocar aqui a minha cabecinha, vou encaixar ela aqui na posição certinha pra gente poder costurar ela. Tá? Daí agora daqui eu já vou partir para costura. Daí aqui embaixo no meu último ponto do corpinho eu vou voltar, meu último ponto aqui, e vou introduzir na agulha para costura. E daí com o fio na minha agulha aqui, o próprio bastão já deixa a cabeça firme no lugar aqui, mas se vocês preferirem, vocês podem alfinetar também. Então agora eu vou vir aqui fazendo a costurinha desses 14 pontos que eu tenho aqui. Vou passar o fio aqui pela minha cabecinha. É costura normal, né? Aqui não tem nada demais, é só uma costurinha de uma peça na outra. Agora eu vou vir no ponto aqui embaixo do corpinho, do pescocinho. Pego um ponto do pescocinho. Puxo, aperto bem esses pontos. Venho aqui no pontinho da cabeça. Puxo, aperto bem o pontinho. Venho aqui no ponto do pescocinho. E assim eu vou fazer agora aqui, por toda a volta da minha cabeça aqui, essa costura, juntando então cabeça e pescoço. Nessa costurinha aqui são 14 pontinhos, então é uma costurinha bem pequena. Não é uma costura difícil de fazer. Tá? Vou seguir a minha costura aqui, pegando um ponto na cabeça, um ponto no pescocinho até o final. Tá? Então, eu vou seguir a minha costura aqui, vocês sigam onde vocês e eu já retorno. E daí aqui, ó, quando eu chego no final da minha costura aqui, fiz os últimos pontinhos, agora eu vou repetir essa mesma costura que eu fiz aqui. Porém, eu tava costurando nesse sentido. Agora eu vou costurar pro lado inverso que eu tava costurando. Pra que a cabeça não fique nem pendida para um lado e nem pendida pro outro, eu dou um reforço aqui na minha costura agora, voltando novamente aqui, fazendo a costura de novo do mesmo jeito, só que daí costurando pro lado contrário agora. Tá? Então, eu vou seguir aqui agora, dando mais uma volta no meu pescoço aqui para ele ficar bem firme. Costurando agora pro outro lado, pro lado contrário ao lado que eu tava costurando. Então, eu dou mais uma voltinha aqui na minha costura. Finalizei, então, aqui a costura pro outro lado. Fiz a costura em ambos os lados e dela ficou bem retinha, tá? Agora, esse fio que eu não vou dar nó aqui, eu vou começar a perder ele pelo meu trabalho, tá? Então, eu vou entrar com ele aqui, vou passar ele pela minha cabeça aqui várias vezes. E vou trancar ele na minha fibra, pra depois ajustar aqui a cabecinha. Então, eu vou passar primeiro aqui. Agora, eu volto aqui no mesmo, sempre no mesmo ponto. Vou passar várias vezes esse fio pra lá e pra cá dentro da minha fibra, pra trancar ele, porque eu não vou dar nozinho. Aqui. Porque
como a gente costurou pros dois lados, a gente já fez uma costura ali bem resistente. Então não tem risco de desmanchar. Só vou passando ele aqui e vou escondendo ele por entre a minha fibra, trancando ele aqui na minha fibra. Aqui já tá bom. Vou cortar. E agora eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha eu vou ajustar aqui a minha costurinha aqui, no meu pescocinho. Vou ajustar bem aqui a minha estrutura interna que eu tenho ali, né, que a gente mexeu bastante. Vou vir com a minha agulhinha aqui, vou ajustando essa fibra pra ficar bem direitinho. Pra ficar tudo bem ajustadinho. E tá pronta a costura da minha cabecinha. Depois eu vou pegar uma cola plana e vou botar aqui embaixo das axilas dela, bem rente aqui as axilas dela. Vou alfinetar e vou deixar o meu bracinho paradinho assim pra ele não ficar tão levantado. Só não vou colar muito, tá? É só aqui embaixo realmente. Depois a gente precisa que ele tenha movimento pra vestir o casaco, tá? Só pra não ficar com o braço aberto assim. Então, bem embaixo da axila, eu dou um pinguinho de colinha e deixo ela secar assim, ó. Tá? Porque depois ele ainda vai ficar abertinho, mas não vai ficar tão aberto. Tá? Então, tá pronta aqui a base do nosso corpinho. Agora, a gente vai costurar o cabelinho nela. E pra mim costurar o cabelinho dela, então, aqui, ó. Aqui tá o meu cabelinho que a gente fez. E eu vou vir aqui e vou botar ele aqui em cima no topo da cabecinha dela, assim. Vou ajustar aqui o comprimento da minha franja pra ele ficar bem alinhado. E agora, aqui em cima, nesse topinho aqui, eu vou ter que alfinetar, tá? Então, eu vou botar bastante alfinete aqui pra ajustar, porque ela é uma peça que ela fica meio embabadinha aqui em cima, por causa que ela tem bastante cabelo, né? Então, eu vou ter que alfinetar bem calmamente aqui, pra desmanchar esses babadinhos aqui, pra gente poder costurar, tá? Então, eu vou alfinetar toda a parte superior aqui do meu cabelo. Então, aqui, ó, pessoal, automaticamente, depois que a gente alfineta aqui, ó, a base superior do cabelinho, ele já se acomoda na cabecinha dela, tá? E daí, assim, obviamente, a franja é pra frente, depois a gente vai fazer ela mais repartidinha de lado, assim, ou quem prefere deixar ela toda pra frente, fica a gosto, tá? E aqui, então, já tá alfinetada, botei bastante alfinete até deixar ela bem acomodada, e agora a gente vai fazer a costura. Eu vou fazer os primeiros pontos de costura pra vocês entenderem como que é feita essa costura aqui, tá? Depois, cada um segue na sua costura pra gente não se ater a esses detalhes que a gente já fez várias vezes, né? Então, aqui, ó. Aqui tá o meu fio pra costura, tá? Que o meu, inclusive, aqui ficou curto. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, tá o meu fio. Eu vou vir agora aqui. Vou virar ela ao contrário, assim, ó. Por baixo. Entre meio meu cabelinho aqui. E vou passar o meu fio aqui por baixo e vou cair aqui no meio do outro cabelinho aqui. Acho que vou ter que trocar de agulha, porque acho que essa minha agulha aqui não vai ser boa pra isso. Tá? Então, eu caio aqui, ó, no meio do outro cabelinho. Vou puxar o meu fiozinho aqui. Depois eu vou ter que botar mais fio na minha agulha, porque meu fio rebentou. E agora aqui, eu venho de novo aqui por baixo e saio no cabelinho do lado aqui. Giro esse cabelinho pra cá, pra não me atrapalhar. Tiro o meu alfinete daqui. Passo o meu fio pra cá. Puxo bem. E acomodo bem o cabelinho aqui também, que a gente costurou por cima. Aqui. Agora, eu passo esse cabelinho pra cá, venho aqui no próximo, entre meio ele, passo o meu fio, pulo aqui pro outro cabelinho. Pro outro cabelinho. Aqui. Passo pra cá. Passo esse fio pra cá e pulo de 2 em 2, tá? Ó. Agora, eu venho aqui, novamente. Passo os cabelos pra cá, agora eu vou entrar no meio de novo, aqui no meio do cabelinho. No pontinho de baixo. Pulo 2.
e entro aqui no meio do segundo. Tá? Agora aqui, vou ter que trocar o meu fio já, vou pegar outro fio, porque esse aqui já vai ficar pequeno. Passo aqui. É um joguinho de paciência. Na verdade, aqui onde eu tô, uma posição meio ruim pra fazer isso, mas no colo é bem fácil de fazer, tá? Vocês não vão ter dificuldade. Bem, sempre puxo bem. Então, vou fazendo assim de 2 em 2, eu vou passando o cachinho pro lado e vou costurando até prender todo o topo da minha cabeça aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo essa costura aqui até o final, vou trocar meu fio aqui, fazer a minha costura e daí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, finalizei toda a costura aqui em cima, dei toda a volta na costura, ele já se acomodou direitinho, tá? Agora, com essa ponta que eu terminei, que eu encerrei aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no corpinho, tá? Eu vou ficar passando aqui de um lado pro outro, várias vezes por entre a minha fibra aqui, vou trancar e vou cortar este fio, tá? Ó. Vou passar várias vezes, vou dar nozinho nele lá pra dentro, pra não dar nó lá em cima, né? E depois eu vou cortar ele, tá? Vou dando nó e vou passando, vou dando nó e vou passando. Passo várias e várias vezes aqui, por entre a minha fibra. Pra deixar ele bem trancado. Depois eu corto o excesso dele e volto pra gente fazer o acabamento do... Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu dei o acabamento nos meus fios aqui, já fiz toda a costura do cabelinho dela, agora a gente vai fazer pequenas colagens pra encerrar essa aulinha, então, tá? E daí eu vou explicar como que a gente vai fazer aqui no cabelinho dela. A gente vai levantar todo o cabelinho dela assim, ó, a franjinha e tudo, tá? E a gente vai passar um pouquinho de cola, 2 carreirinhas pra baixo da onde a gente costurou o cabelinho dela. Só 2 carreirinhas pra baixo, tá? Não é pra colar todo o cabelo aqui atrás. A gente vai só acomodar o cabelo, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou só largar, não precisa alfinetar, não precisa nada. Eu vou só largar o meu cabelo assim, no lugar, depois que eu botei a minha colinha aqui, e vou deixar ele acomodado assim pra ele secar do jeito que eu quero. Porque eu quero só que ele fique acomodado na cabeça dela, não quero que ele fique colado, esturricado na cabeça, tá? Porque ele fica bem legal depois de colado, essa parte aqui ele já estrutura bem, e essa parte que vai ficar soltinha, porque depois a gente vai botar a faixinha no cabelo dela e tudo. Então, eu só preciso fazer essa colagem pra acomodar o fio, pra ele ficar bem alinhadinho, tá? E ele fica bem legal mesmo, tá? Não precisa colar fio por fio, não precisa alfinetar, não precisa nada, tá? E daí aqui nos bracinhos também eu já botei um pouquinho da colinha ali embaixo, como eu falei, tô deixando secar. Vou passar a minha colinha aqui também, vou deixar secar e vou encerrar essa aulinha por aqui, porque daí na próxima aula a gente já volta já pra começar a vestir e finalizar a nossa bonequinha. Mas a base dela, então, tá aqui pronta, né? Até pra quem quiser fazer outra versão dela, com outras roupas, já tá a base dela está aqui, tá? Como eu falei, é uma base de um corpinho muito legal, muito bonito. Ela fica bem bacana mesmo, tá? Então, eu vou fazer a minha colagem, vou deixar secar e a gente volta na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus, até lá!